essa palestra, né, sobre a identidade, né, nos ajuda a vir com uma reflexão, né, que nos ajuda a desenvolver a inteligência emocional, né, nos ajuda a nos descobrirem, né, como pessoa, né, e vai ser muito incrível a gente falar desse tema juntos, tá bom? E eu irei abordar com vocês o autoconhecimento, a construção da identidade e os pilares, né, da construção da identidade, né? Porque nós conseguimos ser melhores, né, sermos felizes e fazer os outros felizes a partir do momento que a gente, né, nos reconhece para poder viver melhor, né, ficar em harmonia com todos na sociedade. Primeiramente, né, enquanto pessoa, né, eu acho que construir a identidade, o primeiro benefício aí é para nós próprios. Primeiro, vamos ao conceito da identidade, né? O que é identidade? Identidade é o conjunto de atributos que caracteriza alguma pessoa ou coisa, né? É a soma de caracteres que individualizam uma pessoa. Distinguem, né? Eu de você, eu das outras, né? Porque nós somos seres únicos, né? Cada um tem, né, suas características, suas particularidades, e nós nos reconhecendo, nós construindo essa identidade, nos faz viver melhor, nos faz ser melhores. Entende-se que a identidade é uma concepção de si mesmo, composta de valores, crenças e metas, com os quais o indivíduo está solidamente comprometido. Entende-se que identidade é construída no decorrer da existência a partir de experiências individuais ou coletivas do indivíduo. Ou seja, nós precisamos, né, ter muito cuidado, porque a nossa identidade ela se constrói a partir das nossas características e das pessoas também, né? Das experiências. Então, assim, se eu foco muito na experiência negativa, tanto de uma pessoa quanto comigo mesma, eu vou me jogar para o lado negativo, né? Então, é essa a importância aí de se autoconstruir. O primeiro, assim, fator mesmo que eu digo para a construção da identidade de uma pessoa é a pessoa se reconhecer. Ou seja, nós nos reconhecendo, nós sabemos a limitar, a evitar. Por exemplo, se eu sei que eu não gosto de alguma coisa, mesmo que algum evento, alguma situação, eu posso evitar, né? Não, eu não gosto, então eu vou tentar evitar, né? Então, assim, nós nos reconhecendo, o autoconhecimento é o primordial, né? Na construção da identidade pessoal. Segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas emoções, independentemente de serem positivas ou não, né? Eu trabalho com alfabetização, eu gosto muito de construir no início das aulas um sinal, né? Tipo um semáforo, e dou para os meus alunos colocarem na geladeira, né? E assim, sempre tive um feedback muito importante, mas assim, muito gostoso dos pais, porque não ajudou só o aluno, ajudou todo mundo da família, né? Colocando na geladeira. Porque quando está com raiva, para, respira, pensa antes de agir, né? O verde, isso em situações, às vezes você vai chamar a atenção de uma criança porque não está querendo dormir, às vezes você descontrola a criança. Então, né, esse sinalizador eu acho que é muito, assim, bacana, porque ajuda todo mundo, né,
a se reconhecer no momento de raiva, no momento que está feliz e no momento que está mais ou menos, né? Então, assim, ajudar no controle das emoções, né? O que você está com raiva? Para, respira para agir. Está feliz? Aproveita aquele momento ali, intensifica, né? Para melhor, para todos ficar mais felizes ainda. Então, é por aí. O autoconhecimento é a oportunidade de olhar para dentro de nós mesma com mais atenção. Né? Se eu estou com raiva, eu vou me olhar ali por dentro, como que eu fico com raiva, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso evitar, né, no momento de raiva, e isso também no momento de felicidade também é importante. Né, a gente olha, né, para dentro de nós mesmos com mais atenção. A importância, né, do autoconhecimento está justamente em fortalecer a autoconfiança para fazer escolhas melhores e atingir propósitos de vida. Mas ainda fica a dúvida, como se autoconhecer, né? Eu já dei algumas dicas aqui, né? Essa questão do semáforo, para a gente poder se autoconhecer e se autorregular, né? A gente tem que estar na mente mesmo o dia todo, né? Nos policiando, nos vigiando, para a gente poder não agir, né, de forma errada, para vir assim, uma consequência negativa mesmo para nós, e não deixar as pessoas também fazerem, né, o que querem com a gente, né? Porque nós somos seres únicos, né? Não precisamos de querer ser bonzinhos para todo mundo. Se eu não gosto de uma coisa, eu não vou falar para agradar a todos, né? Primeiro, a gente, antes de agradar a todos, nós temos que nos agradar. Porque se eu estiver feliz, se eu estiver bem, automaticamente todos que estão à minha volta também ficarão bem, né? O autoconhecimento é fundamental no alcance do equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio emocional, no social, conhecer a própria personalidade, o que motiva e o que desanima também, né? Ajuda a lidar com todos os aspectos de vida e na evolução pessoal, né? Nós, né, evoluímos a partir do momento que a gente nos reconhece, né? Esse autoconhecimento é mais positivo do que negativo. Às vezes, também traz, né, uma angústia, uma autoestima baixa. Nossa, eu sou assim, eu não queria ser assim. Mas só que nós temos que nos reconhecer e mudar o que for preciso, né? Mudar para melhor, né? Muitas vezes, por falta do autoconhecimento, as pessoas se tornam desmotivadas, se mantêm em relações tóxicas e acabam realizando atividades que não gostam. Foi o que eu falei aqui, né? Nós, a partir do momento que a gente nos reconhece, a gente pode ficar um pouco desmotivada, mas também realizar atividades que não gosto. Então, se eu me reconheço, eu vou evitar muita coisa, né, negativa para mim. O processo de se auto-reconhecer não é algo, né, que vem de um dia para o outro. Não é fácil, né, nos reconhecer. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Demanda muito tempo e reflexão. E como é que a gente desenvolve, né, esse auto-reconhecimento? Como que a gente faz isso? Sozinho? Né? Então, eu vou passar algumas dicas, né, para vocês de como se auto-reconhecer. O começo do auto-reconhecimento. Sempre se pergunte o que lhe faz bem, o que você gosta, quais são os seus desejos, o que você precisa melhorar. Né? Eu já comentei sobre isso. Então, o auto-reconhecimento é um processo interno que traz muita clareza. Esteja atenta a si mesma, o que te torna forte e o que te enfraquece. Né? A partir do momento que eu me conheço, eu sei o que vai me desestabilizar, o que vai me deixar triste, então eu vou saber evitar isso também. Né? Evitar isso para eu
não vir a ficar triste, ou então me fortalecer. Opa, eu sou fraca nisso aí, eu não vou me abater. Então, assim, a gente se torna forte também a partir do momento que a gente, né, se autoconhece. É o que te motiva, né, nos leva também, nossa, eu tenho motivação para isso, então eu vou me julgar, né, que vou me influenciar, vou me julgar porque me deixa mais motivado, porque assim eu vou me tornar mais feliz, e vou também afastar, né, do que me deixa mais triste, do que me desmotiva. E às vezes também vai me ajudar a fazer um esforço de conseguir ficar naquele momento ali, mesmo que eu não goste, eu preciso, e aí eu vou me tornar forte, né, diante dos desafios, né, do que me desmotiva. Perceber essas pequenas coisas ajuda a fazer com que as influências externas não lhe afetem tanto, já que você se torna capaz de tomar decisões mais conscientes. É o que eu falei, né? Nós, sabendo o que nos faz feliz, o que nos deixa triste, nós vamos saber evitar, nós vamos saber enfrentar e nós vamos saber nos jogar para o que nos leva mais feliz para a gente evoluir ainda mais, né? Então, assim, o autoconhecimento é tudo, né? É o tema, a parte da identidade que eu vou mais falar aqui nessa palestra é sobre o autoconhecimento mesmo, porque ele é assim o mais importante, né, da construção da identidade. Esse também é um processo profundo, por isso vale procurar auxílio através de um processo de coach ou outras ferramentas, né? Como psicologia, terapia, né? Com psicólogo. Ah, mas eu não posso procurar um psicólogo, eu não posso procurar um coach, eu não tenho condição financeira. Sozinho a gente também se conhece. Como? Vou deixar algumas dicas, essas dicas vão, né, ajudar vocês. E é lendo, escrevendo, né? Às vezes a gente fica tanto tempo conversando no WhatsApp, às vezes a gente perde tanto tempo só de ficar vendo os grupos, o que está lá nos grupos, e às vezes não tem nada produtivo. Então, se você entrar no Google, né, ferramentas do autoconhecimento, como criar uma identidade, você começa a ler tanta coisa boa que vai te trazer um benefício. Então, às vezes, a gente tem que tirar tempo para isso, tirar tempo para nós mesmos, né? Para a gente evoluir na vida. A primeira dica, né, que eu deixo, né, para o auto-reconhecimento é aprender a dizer não, né? Por medo de ficarem sozinhas ou desapontar o outro, às vezes as pessoas não desenvolvem a capacidade de dizer não. Ser bondoso é uma qualidade, mas não deixe que isso anule seus próprios desejos e lhe prejudique. Né? No trabalho, na escola, quem sempre diz sim, sem questionar, é visto como sem determinação ou sem postura profissional. Né? Já no amor ou nas amizades, como quando uma pessoa nunca questiona, é vista como sem graça. Seja sempre gentil e prestativo, mas você não é obrigado a realizar pedidos que não estar afim só para agradar os outros. Lembre-se de que um não para o outro pode ser um grande sim para quem você é de verdade. Ou seja, nós somos seres únicos, nós temos, né, cada um tem as suas características, suas limitações, e nós não somos obrigados a dizer sim para todo mundo, só para não ferir o outro, só para não colocar, às vezes a gente está em um grupo social, se eu dizer não, eu vou trazer uma polêmica, vou trazer uma discussão, então também não precisa dizer não, a gente precisa dizer não, né? E às vezes, falando sim o tempo todo, nós ainda somos julgados, né? Como uma profissional, como uma pessoa sem determinação. Então, é muito importante você se posicionar dizendo não, né? A gente não precisa ser mal educado, né? Mas colocar, né, a sua opinião. Eu mais a Lília, né, na escola, nós trabalhamos juntas, então, assim,
às vezes, lá em grupo, a Lília deve lembrar, de situações de escolher lembrancinha, né? Um fala não, o outro fala sim, às vezes você vê que um ficou assim meio triste porque o sim dele, né, foi o não da maioria, mas a gente precisa disso, né? Se auto-reconhecer, né, dar a sua opinião também ensina, né? Eu mesma, na escola, eu aprendi muito isso, que às vezes eu queria a minha ideia, e a minha ideia não foi a melhor. Então, esses momentos são importantes, porque eu fiquei frustrada, mas eu fiquei forte, né? Então, assim, e a gente sabe que na vida, né, a construção da identidade, eu falo que ela é para a vida, ela é construída durante a nossa vida e ela começa a ser trabalhada lá na educação infantil, né? A ouvir o não, a se controlar diante de um não. Então, em escola, a gente, enquanto profissional, né, às vezes a gente tem muito esses momentos que a gente queria que a nossa ideia desse certo, mas ela não é a mais interessante, não é a mais legal, não é a mais confortável, não é a mais econômica. Então, nós precisamos desses momentos, sim, né, para a nossa construção. E a gente aprende muito, né, em ouvir o não, em ouvir o sim, e a dizer sim também, né? Então, lembre-se de que um não para o outro pode ser um grande sim para quem você é de verdade, né? Outra dica é explore novas coisas, novas experiências, né? Então, sabe aquele tipo de coisa que você nunca pensou em fazer, né? Às vezes a gente não nos dá a oportunidade, né, de nos conhecer, do que pode ser melhor para nós, para a vida inteira, tanto assim como pessoa, né, me fazer mais feliz ou me fazer mais rica, né? Mas se eu não tentar, né, eu falo rica de financeiro mesmo. Às vezes a pessoa não vou fazer aquilo, não, eu não sei se é para mim. Então, assim, o tentar, mesmo que seja negativo, né, nos torna forte e às vezes muda a vida da gente para sempre, tanto enquanto pessoa, quanto enquanto profissional, né? Então, é muito importante, né, sair da zona de conforto e mudar, né? Não, vamos tentar isso, não deu certo, tenta aquilo. Eu, assim, falo para mim mesmo, na minha vida, eu tentei muita coisa, né? Muitas não deram certo e foram nessas coisas que não deram certo, foi nos nãos que eu ouvi, nas portas fechadas, é que eu fui tentar outra coisa. Eu melhorei? Melhorei demais enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto esposa, financeiramente também. Mas por que que eu mudei? Por que, né, que aconteceu essa mudança? Né? Se eu for olhar de 10 anos para trás, atualmente, a minha vida mudou, assim, muito. E foi através de muito não. Mas porque eu ouvi o não, soube ser forte diante do não e tentar outras coisas. Né? Eu me dei a oportunidade de mudança, né? Eu saí da zona de conforto. Então, eu tive que estudei muito, não deu certo aqui, eu fui estudei mais, aí eu fui me dando essa oportunidade, né, de mudança, de experiência, de coisas novas, foi onde eu evoluí. E às vezes uma coisa não dá certo na vida da gente, às vezes a gente fica desmotivado e fica triste e fica ali naquela zona de conforto triste, né? Não dá oportunidade de coisas novas. Então é muito importante tentar, saber mesmo correr atrás de outras coisas, saber lidar com algo novo, né? Aí você vai saber se você gosta ou não, e às vezes essa oportunidade, essas coisas novas, essas experiências novas, também nos ajudam. Não, isso aqui eu não gosto, eu não preciso, coloca na caixinha e guarda. Né? Nossa, isso aqui eu gosto demais, como eu me descobri nisso, vou fazer isso. Então, é o essencial mesmo, né? Estar aberto, né, ao novo é essencial para aprender. Esteja sempre aberta à mudança de opinião.
né? Outro muito importante, né? É um filósofo, né, do século XVII, Immanuel Kant, né, dizia: o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Então, às vezes a gente é até chamado de Maria vai com as outras, né? Porque a gente fica indo na opinião dos outros. Mas abrir-se a novos pontos de vista e mudar quando necessário não significa ser Maria vai com as outras, ou não ter personalidade. Mas é um sinal de maturidade, né? Será que você acredita em tudo que defende? Desconstruir velhos conceitos e mudar de ideia é resultado de um processo de reflexão. Portanto, significa que você está exercitando seu pensamento e se autoconhecendo, né? Então, às vezes, o sábio, né, muda de opinião. Se você não está mudando de opinião, né, a gente para esse filósofo, né, para grandes estudiosos, nós somos ignorantes, né? Então, vamos aí, né, sempre, se precisar de mudar de opinião, essa situação mesmo na escola, os adolescentes, às vezes mudar a opinião não é ser Maria vai com as outras, é mudar. Não, eu gosto assim, eu penso assim, mas por que não fazer do outro jeito? Né? Levar em consideração a opinião da outra pessoa. Tirar um tempo para si também, né? Uma dica muito importante para se autoconhecer, né? É o que eu falei, para poder conhecer experiências novas, né? Às vezes a pessoa não gosta de alguma coisa, é convidada, eu não gosto, não vou. Mas às vezes está perdendo a oportunidade, né, de se conhecer ali e falar, nossa, que arrependimento, por que eu não vim nisso mais, não tentei isso mais tempo, né? Então, para se manter firme, é necessário saúde física e psicológica. Por isso, cuidar de si é fundamental, né? Nós devemos nos cuidar. Às vezes a gente trabalha tanto e não tiramos esse tempo, né? Eu mesma me policio muito, porque às vezes eu trabalho muito e não tiro tempo para mim. Mas eu me policiando, eu me dedico, né? Fazendo. Então, eu gosto muito de dormir. Eu estou à toa, aí eu dou atenção para o marido, para os filhos, para a mãe, mas assim, eu não preciso de. Não estou ao trabalho, né? Não estou no consultório, não estou na escola, não tenho nada para fazer. Meu marido está tudo ok, os filhos. Eu vou dormir, é o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, às vezes minha mãe fala assim: não, você gosta de dormir demais. Eu falei: gosto. E assim, quando eu tiro o tempinho para dormir, eu acordo outra, né? Então, assim, meu marido gosta de andar de bicicleta. Então, o prazer dele é andar de bicicleta. Então, ele sai para andar. Então, nós precisamos desse tempo, que seja para ler, para dormir, para comer também é muito bom, né? Mas, assim, eu tenho uma amiga que gosta muito de comer, mas engorda, né, gente? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Mas tirar um tempo para si, é fazer alguma coisa que gosta, né? É fundamental, né, para a vida mesmo. Você está tirando um tempo para isso, né? Vocês aí, né? Eu deixo essa reflexão. A Luísa Silva está falando que vou comer e dormir. Pois é bom demais. Duas coisas que eu amo fazer, comer e dormir também, né? Então, vocês aí, eu deixo a pergunta, né? Você está tirando um tempo para si? Se a resposta for não, você precisa começar isso imediatamente, principalmente nessa pandemia, né? Que às vezes a gente não pode sair, a gente não pode fazer tanta coisa, né, que nos impede de fazer o que gosta. Mas tá aí, né, a dica que eu deixei de mudança, né? Eu gosto de ir ao shopping. Não tem shopping, não pode, né? Tem que manter o distanciamento. Vamos tentar outra coisa, né? Então, assim, a gente tem que estar, né, apto para mudança, aberto para mudança. Se a resposta for não, então você precisa começar isso imediatamente. O silêncio é uma das maneiras mais poderosas que temos para ouvir a nós mesmos.
ouvir nossa intuição e nos conectarmos com a nossa essência e nossa verdade. Reserve um momento de silêncio para reconectar com si mesmo, né? Igual eu falei que eu gosto de dormir, eu gosto muito do silêncio, amo o silêncio. A Lília trabalhou comigo, né? A gente trabalha lá no Arimalta, e às vezes ela pode ter percebido eu mais reservada na coordenação, ou indo para uma sala, ficando sozinha. E as minhas amigas sempre chegavam, não sei se a Lília já, porque assim, a nossa vida no cotidiano escolar é muito corrido, mas assim, muitas pessoas chegavam e falavam assim, tá tudo bem, Lília? Você tá bem? Você tá aí sozinha nesse cantinho? Mas assim, eu amo, né? Eu gosto um pouco de silêncio, ainda mais assim, escola, né? A sala é muito agitada, o nosso tempo com os alunos, por mais que a gente ame, né? O que a gente faz é gostoso, mas é cansativo, né? Nosso cérebro não para. Então, assim, a coordenação é um momento de trabalho, mas também é um momento de descanso. Então, assim, eu sempre gostava de ficar sozinha. Eu gosto do silêncio. E quando eu não tenho nada para fazer, eu gosto de dormir, que é o momento que meu cérebro para mesmo e que eu, assim, acordo melhor e paro para... Alguém está me ligando aqui, eu tirei aqui só um momento. Então, assim, eu paro para refletir mesmo, para descansar minha mente, e a gente acaba, até que vem aquele sono, que às vezes eu deito sem sono mesmo, não tem nada a fazer, vou deitar. Ali a gente começa a pensar, né? E o diário, né? Fazer isso diariamente. Ah, eu não posso ir no psicólogo. Então, tira um tempinho antes de você dormir. O meu tempo maior para mim pensar na vida na hora que eu vou dormir mesmo, que acabou tudo, eu já coloquei os meninos para dormirem, já acabou tudo, o marido está dormindo, aí eu começo. E essa meditação, né, antes de dormir e ao acordar, ela é muito importante para você, quando você se reconhece, autoconhece, você planeja o seu dia, né? Claro que nem tudo que a gente planeja dá certo, nem tudo que a gente planeja a gente executa, mas a gente evita muito transtorno e a gente traz muita coisa positiva, né? Ao acordar, você planeja o seu dia, você acorda já ligada no 220, né? O tempo todo se policiando, você evita muita coisa, você traz muita coisa boa. E para dormir é sempre uma reflexão. O negativo, eu gosto sempre de ir pelo negativo, né? Eu, sim, praticamente todas as noites, eu leio a Bíblia antes de dormir, eu escuto uma pregação, um hino, e venho, né? Nossa, o que aconteceu de ruim hoje? E, assim, e é muito importante para mim, eu gosto de fazer isso, porque às vezes eu passo a semana inteira sem angústia, e se a gente não para essa reflexão, se eu não tiro esse tempo para mim, eu não tenho essa avaliação do meu dia e passa despercebido o que foi de bom. Porque às vezes a gente fica mais ligado no negativo do que no positivo. E nessa autorreflexão, nesse momento que você tira, né, para nós mesmas, à noite, para refletir, você começa a perceber que por mais coisas negativas, né, por mais momentos que você passou de ruim durante a semana, durante o mês, durante o dia, você também teve muitas coisas positivas. Então, por que não focar nas positivas e, né, tentar deixar de lado as negativas e usar como degrau, né? Não como tombo. Então, assim, é muito importante para a gente melhorar de vida, tirar esse tempo para nós mesmos. Não pode sair, não pode ir ao psicólogo, fazer o que quer, mas sempre reflete: o que foi bom para mim hoje, né? O que foi ruim, né? Por que foi ruim? O que você aprendeu com essa situação ruim? Porque a gente aprende muito, né? E às vezes nós somos movidas nas coisas positivas e encara as negativas assim com muito negativo, e nas negativas vem muita coisa positiva, vem muito aprendizado, né? Então tire um tempo para você.
se precisar, né, procure ajuda, né? A rotina está cada vez mais frenética, né? É casa, trabalho, amigos, filhos, relacionamentos amorosos, estudos, né? Trânsito, muitos outros fatores também vêm aí, né? Para agitar a nossa rotina diária. Por isso, cada vez mais tem aumentado o número de pessoas se sentindo inadequadas, desgastadas, com uma ansiedade, né? Assim, que trazendo muito prejuízo para a pessoa. Pessoas engordando. Nossa, eu não como tanto, estou engordando tanto. Nossa, eu não estou conseguindo dormir. Nossa, eu estou perdendo a paciência com meu marido, assim, do nada, com os filhos. Então, assim, tem gente que, às vezes eu ouço a amiga minha, que a gente fica conversando, assim, nossa, eu não estou me aguentando, né? Mas é a ansiedade. Então, a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente procura ajuda também, né? A psicoterapia é a que eu mais indico, né? Antes da psicoterapia, eu sempre indico ver filmes, procurar vídeos, né? Para a gente melhorar, porque hoje em dia a internet está nos ajudando muito, né? Para muita coisa. Então, mas aí pode procurar um psicoterapeuta, tem condição? Procure, né? Porque o psicólogo nos ajuda muito a se autoconhecer. E tem gente que tem essa dificuldade mesmo, né? De saber o que gosta, saber o que separar, né? Porque às vezes a gente acha que, igual essa questão de dizer não para as pessoas, por a pessoa não se conhecer, ela acaba dizendo sim, né? E se ela se conhecesse, ela diria não e viria muitas coisas boas. Então, assim, às vezes a pessoa sempre diz sim por não se reconhecer, né? Então, assim, porque tem dificuldade, porque traz muita coisa negativa. Não é eu que sou ruim, estou fazendo a pessoa infeliz se eu dizer não, então eu vou dizer sim, né? A Jaqueline Andrade está falando, é verdade. Então, é isso mesmo, nós precisamos, né, nos reconhecer. E se a gente não nos reconhece, a gente não consegue mudar muito, né? Mudar nunca, né? Eu falo que até, às vezes, a palavra nunca não existe, não existe. Tem hora que não existe mesmo, mas para essa construção da identidade existe, porque nós precisamos, né, nos conhecer para melhorar. E tem pessoa que acha que é ela que está errada, a opinião dela que está errada, é o jeito dela de ser que está errado. E muitas vezes não, as pessoas estão erradas e nós estamos certos. Então, ser o que nós somos, né? Assumirmos a nossa. Luana Silva está adorando, obrigada, Luana. Sermos nós mesmos, né? Nos faz melhores, né? E nos coloca, né, em momentos assim de aprendizado mesmo, que às vezes você se coloca tão para baixo, como inadequado, como a pessoa ruim para fazer os outros felizes, para aquele momento ele ser feliz, e às vezes um não que você der, você vai ajudar pessoas, você vai mudar a vida de pessoas. Eu falo porque eu já ouvi não e mudou minha vida, né? Eu falo por experiência própria isso. Então, assim, nós precisamos, né, de nos conhecermos e procure ajuda, né? Psicólogo ajuda demais. A psicoterapia ajuda a prevenir e amenizar esses sintomas de desmotivação, de desgaste emocional, né, de transtorno de ansiedade. Às vezes a pessoa está ansiosa, já vai na farmácia e compra um remédio, mesmo que fitoterápico, um remédio que vende sem receita. Quem tem condição financeira vai a um psiquiatra, aí começa, enche a cara de remédio controlado, né? Fica entrando na medicação faixa preta e gastando um dinheiro sem necessidade, com consulta com psiquiatra e com medicação, e ainda trazendo prejuízo para o organismo, sendo que às vezes uma simples conversa com um psicólogo ajudaria. Não sou psicóloga, tá, gente? Mas eu defendo muito a psicologia, eu tinha muita vontade de fazer psicologia e eu não fiz por opção, né? Porque eu não pude fazer psicologia, né? Por causa de financeiro, lá atrás, quando eu era mais nova.
E eu fui e fiz letras, fiz pedagogia, porque eu tinha um sonho de fazer pedagogia ou psicologia. A psicologia não deu e nem a pedagogia, fiz letras. Então, olha aí, estar aberta à mudança. Não dá o que eu quero, eu vou tentar outra, né? Então, assim, aí eu fiz letras, trabalhei, né, com cursinho de redação, língua portuguesa, correções das redações do Enem, e mas eu fui atrás da psicologia e da pedagogia, porque ainda eu queria, né? Eu comecei com letras, mas não era o que eu queria. E eu fui batalhando, fui trabalhando, não amava o curso de letras, não amava, mas era boa, né? Eu me descobri também no curso de letras, não era boa no que eu fazia. Então eu fui levando a minha vida, aceitei a mudança, né? Aceitei fazer o que eu não sonhava, o que eu me dizia que não amava, né? Que para mim eu não amava, não era o que eu queria, mas eu aceitei fazer aquilo ali. Então eu fiz, aí depois eu fiz pedagogia e ainda não podia fazer, aí comecei a trabalhar com a pedagogia e ainda não podia fazer psicologia, não tinha aqui em Patinga, né, na época que eu estudei, era só Belo Horizonte, fora de cogitação, eu casada com uma filha pequena, com 4 anos. Então, eu comecei a fazer pós-graduações, né, para ajudar meus alunos em sala de aula na questão de dificuldade de aprendizagem. Eu me sentia, assim, muito impotente, sabe? Eu me sentia... Nossa, eu me sentia tão mal quando eu via aquela criança que eu não sabia, não achava o lado dela aprender. Então, eu comecei a despertar por esse lado aí, né? Hoje, o autismo, né? Eu comecei com 2 autistas na minha carreira, que eles não tinham laudo de autismo, né? A gente nem ouvia falar do autismo e eu comecei a ficar desmotivada de ir para a sala de aula, porque eu não sabia lidar com aquela criança, eu não sabia como controlar aquela criança, como ajudar aquela criança, né? Ajudá-la e ajudar as outras crianças, que às vezes também atrapalhavam na sala e não tinha laudo, não tinha ninguém por mim, assim, eu comecei a estudar isso aí. Então, assim, hoje, 10 anos, né, com essa parte da psicopedagogia, do autismo, né? Eu estudei muito essa área, então, assim, hoje eu não troco no curso de psicologia onde eu estou hoje, né? Então, assim, mas eu defendo a psicologia, porque eu fiz psicanálise, neuropsicologia, e, assim, procurar um psicólogo ajuda muito, né? E nós mesmos precisamos de saber, né? E às vezes não, os psicólogos não são valorizados e muitas vezes eles são uma peça fundamental para nos ajudar a ser nós mesmos, a nos autoconhecer e mudar para melhor, né? Mudar para a vida. Então, assim, se deem a chance, tem condições de procurar um psicólogo, procurem, né? Porque é muito importante, né? Fazer essa psicoterapia. Fazendo orientação, né, para a gente poder saber a refletir sobre nós mesmos, além de mostrar maneiras de como lidar melhor com o mundo, né, com as pessoas. Meditação e yoga, meditação é uma coisa que a gente pode fazer em casa, igual eu já falei, né, yoga também é muito bom, né, para fazer, mas às vezes tirar tempo para nós mesmos para fazer é complicado, mas a gente precisa tirar esse tempo. Escrever é uma dica assim que eu gosto muito, né? De escrever. Sempre que tiver uma ideia, um pensamento novo, um questionamento, escreva. Escrever exercita a criatividade, organiza o pensamento. Além do mais, ajuda a conectar com o seu subconsciente, trazendo à tona respostas que estavam escondidas ou esquecidas. Vale ter um diário, um app de anotação ou mesmo um blog na internet. Expressar através de palavras é uma atividade empoderadora. Eu, desde criança, né, eu me identifiquei até com o curso de letras, porque eu sempre gostei de escrever. Né? Na minha época, comprar um diário era muito caro, então minha mãe comprava caderno para mim. E desde quando eu, assim, depois da alfabetização, né, que eu já sabia escrever, eu tinha um caderno que eu colocava ali as datas. Eu colocava a data e escrevia alguma coisa,
de mim, do meu dia, que eu queria fazer, né? E tenho esses cadernos. Escrevia todo dia? Não. Às vezes passava meses sem escrever, mas eu tinha isso comigo, né? Uma coisa mesmo, coisa minha de criança, eu falo que é Deus mesmo que nos dá a estratégia, né? A lidar, né, com as coisas. Quando eu era pequenininha, eu marcou muito esse ano de 2021, está marcando muito a minha vida, porque quando eu era criança, eu escrevi no meu caderno como 2021, eu era pequena, eu tinha 9 para 10 anos, e eu preocupava muito com o ano de 2021. A minha mãe falava assim, nossa, calma e tal. Eu falava assim, mãe, será que eu vou estar viva? Né? Aquela coisa de, 2000 vai acabar o mundo em 2000. Eu ganhei minha menina em 2000, em 1999. Aí eu ficava assim, será que eu vou ficar... Eu era novinha, 20 anos. Será que eu vou ficar... o mundo vai acabar, eu vou ter minha filha só um ano. Então, assim, quando eu lá com 9 para 10 anos, na minha infância, eu preocupei com 2021, se eu ia estar viva, se o mundo ia existir, se eu ia estar casada, se eu ia ter filhos. E esse ano, deve ter uns 2 meses que eu lembrei disso, estava conversando com a minha mãe aqui em casa, com meu marido, meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 21 anos, um menino de 13 anos, é autista leve. E assim, foi muito bom lembrar disso, né? Porque eu me preocupei quando criança e só coloquei lá, né? Como será meu 2021? Eu coloquei que eu queria estar trabalhando, casada, com filhos. E tudo que eu pensei para mim, né? O Senhor me proporcionou. Então, assim, olha que legal, né? Então, às vezes, eu ainda continuo, às vezes eu tenho alguma ideia, coloco no caderno e eu tenho uma agenda que já deve ter uns 5 anos que está comigo, porque eu não escrevo todos os dias, mas sempre as minhas ideias, né, ou algo negativo que aconteceu comigo, eu escrevo, né, e às vezes é uma batida de ombro de uma amiga, fala, Lília, não fica assim não, aconteceu isso, mas você vai ver, Deus vai te honrar, sua vida vai mudar, isso aí é só um ponto negativo, mas isso aí vai passar, isso é um momento. E passou mesmo. Então, eu escrevendo as coisas positivas, importantes da minha vida, eu escrevendo as coisas negativas da minha vida, eu vejo que eu evoluí, né, positivamente e que eu cresci muito com as negativas, por mais dolorosas que foram as experiências negativas, eu cresci. Então, eu deixo isso para vocês. Passam a escrever. Aconteceu algo de bom, assim, inédito, coloca lá. Você sonhou com alguma coisa, acordou, falou, nossa, eu sonhei que eu ganhei na loteria. Coloca lá, eu sonhei que eu estava coloca lá, né? Aconteceu algo na sua, coloca lá, porque isso vai ser muito bom para você. Lá na frente vocês vão ter essa escrita e vai ajudar muito, né? Então, assim, é uma dica importante. Exercite a gratidão, né? Nós sermos gratos com nós mesmos, né? É muito importante. Enxergar as limitações é fundamental para superá-las, né? Mas também, quando o foco é apenas no que está em falta, o que já foi conquistado passa despercebido. É o que eu já falei, né? Deitar, refletir, né? Escrever nos ajuda a focar no positivo, né? Então, aqui está falando, o que já foi conquistado passa despercebido. Se você não anota, se você não coloca, né, em evidência tantas coisas negativas como positiva, você não se conhece e passa despercebido as coisas boas, né, que passou na sua vida, que aconteceu na sua vida. Então, quando enfrentamos muitas dificuldades, fica difícil reparar nas coisas boas que nos cercam, né? Então, a gente não pode focar no negativo, né? Mas com um pouco de calma e olhando ao redor, é possível perceber as bênçãos, né, nas nossas vidas e desenvolver a gratidão. Às vezes, a gente foca tanto no negativo e esquece de agradecer, né, as positivas. E a gente focando nas positivas, a gente fica melhor. Então, escute mais a si mesmo, né? Escutar as opiniões das outras pessoas é importante, mas a gente também, quando que outros pensam sobre você, consta muito do que você
enxerga a si mesmo. Isso se torna prejudicial, né? Então, nós devemos, né, escutar as outras pessoas, sim, mas nós devemos escutar as nós mesmos para poder dizer um não, né, dizer um sim, fazer alguma coisa que gosta. Quando a preocupação sobre a ideia que os outros têm de você é excessiva, a autoestima é prejudicada. Além de dificultar o autoconhecimento, afinal, como se reconhece agindo sempre de maneira como os outros esperam? Então, se você ficar fazendo só para agradar as pessoas, só o que as pessoas querem, você não se reconhece. Né? Conquistar o autoconhecimento pode parecer difícil, mas apesar de demandar tempo, é possível com organização e seguindo esses passos. O resultado é uma vida bem-sucedida em todos os aspectos, né? Porque para estar bem com o mundo é preciso estar bem consigo primeiro, né? Então, nós nos fazendo felizes, a gente consegue fazer todos a nossa volta felizes. Então, esse é, assim, um fator muito importante, né? É a construção da identidade. Como que a gente constrói, né, essa identidade? Em cada indivíduo convergem múltiplas influências de ordem biológica, social e cultural. Né? A nossa identidade é fruto do modo como integramos numa totalidade interativa as experiências que, sobre um fundo biológico, social, cultural, marcaram o nosso desenvolvimento. Né? A construção da nossa identidade é uma constante da vida, um processo que dura todo o ciclo vital, né? O que eu falei que é para a vida. Então, nós devemos ficar ligados mesmo o tempo todo no que foi bom, no que foi positivo, no que eu gosto, que eu não gosto, para a gente poder, né, construir. Ninguém constrói identidade, eu estou com 43 anos, construindo minha identidade e acabou, eu estou pronta para viver até morrer. Não, né, isso aí é para a vida inteira. Os adolescentes, né, o problema mais importante que o adolescente tem de enfrentar, né, no processo, né, da adolescência, de autoconstrução e identidade. Construir uma identidade pessoal é um papel social, destacando-se do universo pré-adolescente e ascendendo ao mundo dos adultos, né? Quais as qualidades, né, que nós devemos ter para exibir, para ser, né, bem-sucedido para os adolescentes aí? Adquirir confiança, foi o que eu falei o tempo todo, se conhecer, né, adquirir confiança, porque você sabendo que você não gosta, você vai evitar, e sabendo que você gosta, você vai trazer coisas boas, né? Você vai influenciar pessoas, você vai ficar feliz. Então, ter iniciativa também é um tópico muito importante, né? Para a pessoa ser bem-sucedida, para os adolescentes aí, adquirir autonomia, né? E mostrar diligência. Então, assim, são 4 fatores que nós devemos exibir para ser bem-sucedidos. E para os jovens aí, eu deixo isso aí, né? Ter autoconfiança, iniciativa, autonomia. O que é autonomia? Não esperar as pessoas ao seu redor fazer por você, faça, né? Questione mais, se posicione mais, eu não gosto, eu gosto, eu vou tentar. Mãe, pai, vocês não querem, mas eu quero isso. Né? Saber avaliar, né? Por que você está dizendo não, se vai te trazer coisa boa, por que você está dizendo sim, se vai trazer benefício. Porque primeiro você tem que se auto-beneficiar, não é ser egoísta, né? É se fazer feliz, trazer coisas boas para você fazer também para quem está ao seu lado. Né? Os pilares da educação, né? A gente tem os pilares da educação, da identidade, aliás. Na educação, a gente tem, né, os 4 pilares, e a gente tem também na identidade, né? Quais são os pilares? Quando a gente pensa em pilares, o que é pilar? Né? Pensa numa construção, né? Nenhum engenheiro começa uma casa pelo telhado. Né? Então, assim, a gente tem que ter, né, a construção começa com a base, para poder ficar, né, sólida. Então, é preciso construir uma estrutura primeiro, criar uma base, fazer a fundação, né, para poder construir um prédio. E para nós, seres humanos, também é assim. É algo semelhante, né? A nossa construção da identidade é como se fosse a construção de um prédio mesmo. Nós precisamos da base.
né? Como os seres humanos acontecem. Como que acontece isso com os seres humanos? É impossível alcançar grandes voos sem contar com os pilares da vida bem fortes, nos dando sustentação e nos amparando em eventuais quedas, né? Ou seja, nós vamos ter quedas, mas nós vamos ficar fortes para a gente evitar outras quedas. É tudo uma questão de equilíbrio. Um lado precisa estar em harmonia com o outro, para que, em conjunto, o todo, né, funcione bem. É o que eu já falei, nós estamos bem, né, a gente faz as pessoas bem também. O que são os pilares da vida? Eles nada mais são os elementos que sustentam a nossa existência, né? Nos dão força para seguir em frente, em busca dos nossos objetivos e nos mantém saudáveis fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e o mais importante, juntos, em equilíbrio, ajuda a garantir nosso tão desejado bem-estar. Se a gente garantir esse nosso bem-estar, nós garantimos aí a nossa evolução, né? Então, existem 4 pilares. Quais são esses pilares? O social, o financeiro, o da saúde e o pessoal. Eu construindo a minha identidade, eu sabendo o que é bom para mim, o que não é bom, eu vou estar fazendo as pessoas do meu lado também felizes, né? Eu vou ajudar as pessoas também, que é o social e o financeiro. Nós precisamos estar bem financeiramente, a nossa saúde também tem que estar bem. Então, cada um desses pilares tem uma importância, né? Mas o fundamental é a harmonia entre eles, né? Tem que prevalecer essa harmonia. A minha vida pessoal, a minha saúde, o meu financeiro, meu social, tem que estar tudo bem, tem que estar tudo com harmonia para poder tudo fluir bem. Então, assim, eu deixo, né, essa palestra aí mesmo com essa questão do autoconhecimento, né, e focar nesses pilares. Você estando bem socialmente, financeiramente, saúde e pessoal, você é o ponto assim importante para você ficar melhor. Ah, mas eu não tenho muito recurso financeiro. Viva com o que você tem. Tente melhorar, tente buscar mais de maneira positiva, né? Sendo você, mas assim, um jovem, né? Para vocês aí jovens, os pais, às vezes não ser rico não significa que você não é feliz. Eu conheço muita gente simples, de baixa renda, que, nossa, vive numa felicidade muito mais do que pessoas que são ricas. Então, assim, estar bem é aceitar o que tem, tentar desenvolver melhor e melhorar, né? Não piorar. Eu vou deixar uma reflexão para vocês, né? Desejo que vocês cresçam, né? Assumindo a sua identidade, arrancando rótulos, porque muitas vezes as pessoas nos colocam rótulos e a gente fica fixado nesse rótulo e às vezes é só arrancar. A pessoa falou que eu não sou legal, arranca esse rótulo, você é legal, se torne uma pessoa mais legal, né? Pegue positivamente isso, né, um defeito que a pessoa colocou em você, faça uma reflexão por que essa pessoa colocou, arranque esse rótulo que a pessoa te colocou e se torne uma pessoa melhor, né? Pega isso como crescimento, né? E enfrente os seus desafios. Ah, eu sou muito com pavio curto, eu sou muito. As pessoas falam que eu sou ignorante. Tente enfrentar isso aí e mudar, né? Você não nasceu para ser mais um ou igual a todos. Você nasceu para fazer história, seja ela grande ou pequena, né? Pois o importante é o legado que deixará e a marca que causará em outros, né? Então, nós somos seres únicos e a gente deixa um legado. Todos nós temos um legado aqui na Terra, todos nós deixamos marca nas pessoas. Então, vamos tentar deixar marcas positivas, mas para que eu deixe marca positiva no outro, eu preciso me manter positivamente feliz, saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Sem identidade, é impossível descobrir seu propósito de vida, né?
Então, vamos aí construir, né, a identidade e ser feliz. O autoconhecimento não implica em mudança de si mesmo, mas em mudança em relação que mantemos com nós mesmos, né? Então, assim, eu finalizo aqui a palestra, pode ficar à vontade para fazer perguntas, e eu espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma, né, nesse evento da escola, nessa aula da escola, me coloco à disposição, né, da escola para qualquer coisa, se precisar dos slides, eu passo para a Lília também, e espero ter marcado positivamente, né, a vida de vocês, e de alguma forma ter ajudado aí com o objetivo da escola. Ô, Lília, muito obrigada pela palestra, eu gostei. A meu ver, foi além da expectativa. Os exemplos citados que você deixou aí para a gente, né? O seu projeto de vida, você se idealizou em psicopedagogia, mas por a sua, como dizer, a sua condição socioeconômica naquele momento não é, não estava propícia para isso, porém você fez várias pontes, você foi traçando outros pontos para que no fim você chegasse aonde que era o seu objetivo e você conseguiu chegar. E isso é muito importante quando a gente fala em projeto de vida, porque às vezes o nosso aluno ele tem um objetivo de chegar a um lugar muito longe e muitas pessoas pensam como, nossa, é um sonho impossível, mas não é. Por quê? Quando a gente começa a galgar cada degrau, um de cada vez, e às vezes podendo fazer outro percurso, a gente consegue sim. A gente só Sim, não pode deixar que o negativismo dos outros, a visão dos outros, se interfira nos nossos projetos. Eu exatamente. adorei ver essa parte da sua vida que eu não conhecia e estou muito grata pela sua experiência que você compartilhou conosco. Tá joia, obrigada, Linda. Tá? E me coloco aí à disposição, tá? Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos, um abraço, um beijo e pode passar meu contato se precisar de alguma coisa que eu puder fazer, né? Agora vocês fazem parte da minha história, né? Nossa, e Sempre é você já se uma sinta experiência convidada positiva. para participar de palestras presenciais quando a nossa escola voltar, retornar Foi muito presencialmente. gratificante, Lilian também, né? Obrigada a Lília por nos proporcionar, obrigada a Lília palestrante, né? Foi muito gratificante, tanto para nós, professores, quanto para os alunos, muito bom ensinamento, as palavras, e é isso que a Lília falou aí, né? E nós vamos estender o convite, que assim que a gente voltar presencial, né? Você estar lá na escola, né, nos abrilhantando com a sua palestra. Tá, Foi joia, muito obrigada. bom, a gente gostou muito, está no chat aí o pessoal comentando. Obrigado mesmo pela participação e por estar aqui com a gente, né, no sábado E, e compartilhando aí os seus conhecimentos. Muito obrigada. Foi muito bom. nada, Professora Uyara e professora Lília, a gente pode dar uma palavrinha? Claro, claro. O Mauro, as palavras do Mauro também são muito. Nosso professor de filosofia aí, Lívia. Poema, aqui das mensagens. Então, primeiro, parabenizar a palestrante aí, né, pela disponibilidade, pela coragem de abordar um tema assim que é um tema dos primórdios da história da humanidade, né? Eu até quis lembrar aí a frase socrática do século IV antes de Cristo, do conhece-te a ti mesmo. Então, dado o grau de importância que é essa temática, desde a antiguidade até os tempos de agora, né? E que a gente está se debatendo com isso aí, né? Quem somos nós? Para onde vamos, né? Quais são os nossos sentimentos verdadeiros? Então, esse autorreconhecimento que a senhora colocou, eu acho importantíssimo. Então, nessa palestra aí, eu até fiz umas anotações aqui da sua fala, como você fez umas incursões aí na filosofia, aí que eu estou pedindo só um minutinho, só para reforçar mesmo a importância desse dizer aí. E quando se fala da identidade, eu acho que está sempre nessa perspectiva, né?
das categorias, da pessoalidade, da individualidade, da questão da sociabilidade, da escolha da profissão, né? O que eu vou fazer, qual será a minha escolha que tem a ver comigo mesmo. Quando você coloca, né, professor, a questão da identidade, da conceituação, né, eu achei muito chique assim, a concepção de si, né, já inicia com a concepção de si, e aí vai desdobrando o autoconhecimento, o autorreconhecimento, essas questões são fundamentais. E no que diz respeito ao âmbito da própria filosofia, né, a senhora mencionou aí a questão de mudar de opinião e citou Immanuel Kant. Na verdade, isso aí é importantíssimo, né? Eu só estou aqui, quero não chover no molhado, mas colocar que, de fato, é isso, né? O sábio muda, o ignorante acha que sempre está com a verdade e ele vai pontuar aquilo ali, não só para ele, como também ele tem uma grande possibilidade de querer determinar que outros sigam o que ele entende como verdade. E então essa sabedoria, né, da mudança, de mudar de opinião, eu acho que isso é fantástico, né, dentro do princípio da sua fala aí. Até eu pegaria aqui, quando Nietzsche tem uma frase que muito aluno gosta de colocar em algum lembrete, tem formatura que até coloca na camisa, né, que o Nietzsche coloca assim, torna-te quem tu és. Alguns traduzem como ser quem tu és, mas é nesse sentido que a palestra direcionou, né, de autorreconhecimento, de autoconhecimento e a importância disso aí. E quando eu estou dizendo do Nietzsche, ele vai até colocar assim, né, que as nossas convicções, elas fazem muito mais mal, elas fazem mal à verdade do que às dúvidas. Então, é nesse sentido de que, na medida em que a gente acha que é dono da verdade e não quer mudar nunca, isso é maléfico e só traz prejuízos do ponto de vista existencial, da relação com o outro e etc. Nesse caso da mudança de opinião, na verdade, eu queria citar até um exemplo aqui do Carlos Drummond de Andrade, salvo engano da minha parte, mas a história dele é muito bonita nesse ponto. Um cara que começou a fazer curso na área de saúde e depois de não sei quantos períodos lá na faculdade, me parece que lá para o sexto afora, ele pensa e fala, poxa, será que é isso mesmo? Isso aí tem a ver comigo, não tem, tal. Moral da história, ele decidiu não continuar a formação na área de saúde e ele escolheu e percebeu, né, nessa concepção de si que queria ser poeta. E o que aconteceu? Tornou-se um dos maiores poetas brasileiros. Então, acho isso muito chique, quando você falou essa questão de mudar de opinião e fazer essa lembrança aí desse pensador. Eu acho que fica também nas suas palavras, né? Só reforçando que o mundo de hoje é um mundo artificial, é um mundo mecanicista, é um mundo determinista, é um mundo do imediatismo. E aí, esse aspecto pragmático, tecnológico, quer dizer, a gente precisa dar uma parada, precisa fazer uma coisa mais reflexiva sobre o eu, sobre o outro, sobre as nossas relações. E, assim, até mesmo nesse projeto de vida que a gente discute dentro da escola, ao meu ver, esse projeto de vida, ele deve pressupor por que não, uma pedagogia do afeto, né? Essa questão do equilíbrio das emoções, sempre nessa canalização do autoconhecimento e de atitudes propositivas. E até diria mais ainda, né, que esse projeto de vida que nós imaginamos e o foco pedagógico da escola, no fundo, vai nos remeter a um princípio muito antigo também, importantíssimo, que o homem não atingiu, mas ele não pode jamais desistir dele, é que tudo isso que estamos debatendo, discutindo, deve nos projetar, deve nos lançar numa direção da felicidade, da autorrealização, porque dessa forma a nossa vida será um martírio inglório. Não, talvez não valerá a pena viver sem a felicidade, sem a identidade, sem o autoconhecimento. E até diria assim, né? Vamos aproveitar, como a senhora colocou aí no finalzinho da fala, vamos aproveitar porque nossa vida é curta e a gente precisa ser feliz aqui e agora. Só para lembrar, na biologia lá, as tartarugas de Galápagos chegavam a viver até 250 anos. A nossa é pequenininha, mal 100, né? Então, um abraço aí, muito obrigado, parabéns pela sua fala. Desculpa. Não, foram de grande valia essas palavras.
Muito boa também, né? As belas palavras do professor Mauro. Agradecemos a participação da psicopedagoga Lilian Ribeiro, assim como professores e alunos, na palestra do dia 24 de abril de 2021, na Escola Estadual Raulino Cota Pacheco.